Queridos, qual é a força mais destrutiva que existe sobre a face da terra? Qual é? Vocês estão sabendo, hein? O pecado. É a força mais destrutiva que existe. É o pecado. Pode vir terremoto, pode vir maremoto, pode vir vulcão. Se você morrer e estiver sem pecado, vai entrar na graça de Deus. Mas ai de você, querido, se tiver pecado e morrer. Vai passar a vida sofrendo no mar de fogo. O pecado destrói não só aquele que o comete, mas também as gerações que participam da vida da pessoa dali por diante. O pecado tem uma força destrutiva e geracional. Queridos, não menosprezem a força destrutiva do pecado. Qual que é a força mais destrutiva que existe sobre a face da terra? Qual que é, querido? Mais alto. É para aprender mesmo. E baseado nisso, queridos, nós vamos estudar um pouquinho hoje sobre uma fase anterior ao pecado, chamada, sabe o quê? Tentação. E o tema da nossa mensagem é tentação, uma linha tênue para se fugir do pecado e viver. Abra em 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 13. Tentação, uma linha tênue para se fugir do pecado e viver. Primeira Coríntios, capítulo 10, verso 13. Para quem tem aqueles marcadores de Bíblia, aquelas fitinhas, marcam esse texto de 1 Coríntios 10, que nós vamos nele do começo ao fim. 1 Coríntios 10, verso 13. Diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados. Por algum acaso, nesse versículo fala que nós estamos livres das tentações? Nós não seremos tentados além das nossas forças. Mas não se engane, quer crente, quer jovem, quer adulto, quer mais velho um pouquinho, todos nós somos tentados. E eu posso dizer com segurança, muitas vezes, todos os dias. Se Jesus, em toda a sua magnificência, em todo o seu poder, ele foi tentado, quem dirá nós? Nós não estamos livres da tentação. Às vezes alguns em escala um pouco mais forte, outros em escala um pouco mais fraca, mas todos nós somos tentados. A tentação, queridos, de acordo com o dicionário bíblico, é a atração para fazer o mal por esperança de obter prazer ou lucro. Pode vir do tentador. Quem é o tentador? Diabo. Adão e Eva foi tentado por quem? Pela serpente. Não surgiu do dia para a noite. Eva não estava no coração com o desejo de comer do fruto proibido. A serpente foi lá e fez essa tentação crescer no coração dela. Quando Jesus estava jejuando no deserto, não foi do nada que ele sentiu vontade de dominar o mundo, de cair do pináculo do templo. O diabo foi lá e plantou essa tentação. Ela pode vir do tentador ou de dentro do ser humano. Tiago, capítulo 1, verso 14, não preciso abrir, diz assim: ao contrário, cada um é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Pode vir do tentador,
Às vezes, cresce no seu coração o desejo de pecar em algo que você não estava nem imaginando. O diabo foi lá e criou no seu coração esse desejo de pecar. Ou pode ser da sua própria carne, da sua natureza, o desejo por pecar. Querido, tentação é pecado? Quem está sendo tentado já pecou? A tentação é como se fosse uma fase neutra. Neste momento em que você está sendo tentado, não quer dizer que você já pecou, e não quer dizer que você está absolutamente isento com relação ao pecado, porque você pode estar prestes a pecar. É uma zona neutra entre santo e profano, entre permanecer santo e permanecer ou se tornar profano. É uma área que Deus determinou para que nós tivéssemos a oportunidade de resistir ao pecado. Ninguém peca sem ter sido antes tentado. Ninguém entra na destruição do pecado sem ter sido anteriormente tentado. É a fase que Deus formou, ou que Deus criou, para que você tivesse condições de não entrar no pecado. É uma fase antecessor para você decidir se vai ou não pecar. É o momento em que você tem de resistir ao pecado ou de ceder a ele. Por isso é um momento tão importante. Meu carro, ele está com um problema na porta. Meu carro é assim, quando você abre a porta dele, ele começa a fechar e trava. Aí para ele continuar fechando, você precisa dar um empurrãozinho para ela vir fechar. É porque na hora que você abre a porta, para ela não voltar em cima de você, ela tem essa catraca de segurança, sei lá como é que chama. Como é que chama? Limitador da porta. Eu chamo catraca de segurança para a porta não bater em você. É um estágio entre a porta aberta e a porta fechada. É interessante, gente, que tem crente que parece que perdeu a catraca do pecado, sabe? Não existe momento antes do pecado e momento depois do pecado. Não existe essa divisão. Automaticamente, hora que ele é tentado, ele já entra no pecado, sem passar por essa fase. Como se ela não existisse. O que não é verdade. A fase existe, a catraca funciona. Só que tem gente que peca no automático. A Bíblia fala, todas as vezes que você olha para uma mulher com desejo impuro, você já... Olhar para uma mulher e achar ela bonita é pecado? Agora, manter desejos impuros com relação a ela é pecado? É adultério. Tem irmão que já perdeu essa fase entre olhar para achar bonito e olhar com desejo impuro. Já olha com desejo impuro. O olhinho já corre, em vez de olhar a perfeição da beleza, o olhinho já corre olhando as feições do corpo. Ou seja, perdeu a catraca de segurança. Não passa pela fase da tentação. Como se não passasse. Tem gente que olha para os bens dos outros e ao invés de ficar alegre por aquilo que a pessoa está conseguindo, já olha com o desejo de ter aquilo que ela tem. Tudo que a pessoa fala que tem, você já olha com o desejo de, nossa, eu queria ter isso que ela tem. Isso é o que, queridos? Inveja. Inveja é o quê? Parece que é automático. Tem crente que já entra no pecado automaticamente, querido. Não existe pecado automático. Fala para a pessoa que está aí do seu lado. Não existe pecado automático. Antes de pecar, você é tentado. Antes de pecar, você é tentado. Ainda há oportunidade de voltar atrás, mesmo quando tudo parece ser impossível
de ser vencido. Para a gente entender isso melhor, vamos nesse texto de 1 Coríntios, capítulo 10, só que nós lemos o verso 13. Vamos lá para a partir do verso 1. Vocês estão com 1 Coríntios aberto aí? Primeira Coríntios 10, 1, está todo mundo aberto aí? Diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual. Porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-os para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Quem conhece essa passagem da mordedura das serpentes? Levante a mão, deixa eu ver. Glória a Deus. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Só até aí. Para a gente entender o contexto, os coríntios vinham tentando convencer Paulo de que comer carne consagrada a ídolo não era pecado. Eles se achavam lavados pelo sangue de Jesus e consideravam que, uma vez que estavam lavados pelo sangue de Jesus, nada mais o poderia atormentar. Se achavam os supercrentes, isentos com relação à força do pecado. Como muitos cristãos que menosprezam a força do pecado e a prova da tentação, os coríntios estavam indiferentes ao que essas provações poderiam fazer com eles naquele tempo. Paulo foi muito sábio ao usar a história do povo de Deus para mostrar aos coríntios de que era preciso vigiar. Por isso, no versículo 6, ele diz: essas coisas se tornaram exemplos para nós. Ele vai usar, queridos, o exemplo da destruição de Israel, para mostrar para o povo que, apesar de Israel ser um povo super protegido, gozar de privilégios vindos da parte de Deus, apesar de ser um povo cuidado diariamente por Deus, é um povo que cedeu ao pecado porque não vigiaram da maneira correta. E ele diz assim: se tornaram exemplos para nós. Por quê? Porque mesmo sendo um povo tão bem cuidado da parte de Deus, eles caíram no pecado, porque não souberam vigiar. E Paulo usa a história para comprovar que um povo separado, com altíssimos privilégios da parte de Deus, não souberam vencer a tentação e sucumbiram pelo pecado. Eles não vigiaram o suficiente e foram destruídos. Por isso Paulo afirma: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja para que não caia. Querido, se você se acha o super crente, o lavado no sangue de Jesus, se você não tem se preocupado com o pecado, cuidado. O chamado de Deus para as nossas vidas é vigie sempre. Em Apocalipse 3:3, vamos abrir lá? Bem rapidinho, eu não ia abrir não, mas vamos abrir. Apocalipse capítulo 3, quando os anjos vão levar as cartas para as igrejas, tem a carta da igreja em Sardes e diz assim:
Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como um ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Querido, vigie a sua cerca o tempo todo contra a força destrutiva do pecado. Sardes, a cidade de Sardes, a Acrópole, como os teólogos gostam de dizer, de Sardes, ficava sobre uma região extremamente fortificada. A fundação dela era sobre um conjunto de rochas. As paredes dela eram rochas. E a história conta que, por 2 vezes, quando ela foi atacada, quando se propuseram a atacar, o povoado de Sardes nem ligava para os ataques, porque a barreira era considerada intransponível. Eles não estavam nem aí quando estava alguém querendo atacar eles do lado de fora. E a história conta quando Ciro foi tentar invadir Sardes, ele bateu de cara com o muro e não conseguia passar, a ponto deles desistirem de lutar contra a parede de rocha. E tem uma história específica sobre essa batalha, que tem um soldado que ficou escondido por dias observando o rochedo. E nessa observação do rochedo, teve um dia que tinha um soldado que estava lá em cima, que sem querer ele deixou cair o capacete. Aquele capacete de soldado, sei lá como é que era aquilo, caiu lá embaixo da parede. Sabe o que o soldado fez? Olhou para baixo e saiu. E aí, o soldado chamava Herodes, conta a história. Ele ficou observando aquele soldado. Será que ele vai sair para pegar o capacete? E ele viu ele passar por um lugar, e ele ficou olhando a Fundação Rochosa. E tinha um lugarzinho específico perto lá, que ele viu ele sair andando, longe do portão. Foi lá, pegou o capacete, voltou pela mesma fresta e subiu com direção à muralha. A história conta que Ciro ficou sabendo disso, naquela noite mesmo, ele pegou um grupo de soldados e foi em direção àquela fresta e não achou ninguém vigiando. Não havia ninguém, a barreira era intransponível. Entrou pela cidade com um grupo de soldados, abriu os portões e o rei da Pérsia entrou e devastou a cidade de Sardes. Sabe por quê, querido? Porque não tinha ninguém vigiando. Sabe qual que é o chamado de Deus para nós hoje? Vigie a sua cidade. Vigie a sua fortaleza. Queridos, o diabo está à porta, doido para entrar e destruir. E você sabe como é que ele faz isso? Com a força do pecado. Querido, vigie contra o pecado. Às vezes a gente se acha tão santo e tão cheio da graça de Deus, que a gente descuida da proteção. Meus muros são intransponíveis. Eu sou santo, nasci santo. Sou lavado e redimido no sangue de Jesus. E anda na vida do jeito que quer andar. Querido, aprenda a vigiar sua cerquinha contra a força destrutiva do pecado. Porque se ele invade a sua vida, é a força mais destrutiva que existe sobre a face da terra. E ele acaba com você e acaba com a sua casa. Agora tem um detalhe interessante no texto de 1 Coríntios, com relação à tentação, que eu queria explorar 4 pontos específicos com relação à tentação. 2 deles está no versículo que diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide ou veja para que não caia. E o primeiro ponto que eu quero explorar desse texto com relação à tentação é que sempre que for possível, evite a tentação. Anota aí na sua memória. Sempre que for possível, evite a tentação. Abra em Provérbios, capítulo 4, verso 14. Provérbios, capítulo 4, verso 14. Não tirem lá de 1 Coríntios. Provérbios capítulo 4, verso 14, diz assim: não entres na vereda dos perversos, nem siga pelo caminho dos maus.
Faz o quê, querido? O que está escrito na sua Bíblia? Alguém pode falar mais alto aí? Evita-o. Evita o quê? A vereda dos perversos, ou o caminho dos maus. Não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo. Primeira consideração com relação à tentação que a gente precisa aprender. Se possível, evite situações onde você pode ser tentado. Tem gente que brinca com a tentação. Tem gente que se acha forte o suficiente para brincar com determinadas áreas da sua vida que podem o levar ao pecado. Precisamos aprender a evitar as situações que nos colocam em situação de tentação. Querido, se tem determinado programa de televisão que você assiste, e todas as vezes que você assiste, ele acaba despertando mal em você, não assiste não, querido. Não quer dizer que o fato de você assistir, você já está em pecado, ou está sendo tentado. Quer dizer que durante o assistir aquele determinado programa, você pode ser tentado por algo que está passando ali. Se existe esse risco, evita. Ah, sempre que eu converso com um determinado amigo, eu ouço coisas muito ruins que despertam algo ruim em mim. Se tem determinada situação que te leva à tentação, procura evitar. Tem determinados amigos, queridos, depois que nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo, que não dá para ficar andando. Tem gente que nos tenta o tempo todo. Se tem uma colega de trabalho que senta de frente para você, que de vez em quando ela te dá um olhar 1018, é o olhar, como é que é o número que olharam aqui? 43! 1018 é mais poderoso ainda. Se tem alguém no seu trabalho que de vez em quando te dá um olhar indevido, muda de mesa. Pede para trabalhar em outro setor. Evite a tentação. Não, mas eu sou forte. Olha a questão da muralha aí. Mas eu sou forte, eu sou lavado no sangue de Jesus. Eu posso ter essa enviada do diabo na minha frente, que não tem problema, porque toda vez que ela piscar para mim, eu vou fazer cara feia para ela. Querido, se você tem condições de evitar situações onde você pode ser tentado, evite. É igual o homem casado que quer dar carona para a mulher. Homem casado, que a mulher a companheira do trabalho, diz assim: nossa, hoje vai chover, tem como você me dar uma carona? E o marido vai, homem casado, coloca a mulher no carro, sozinho. Isso é brincar com a tentação. Aí você vai passar uma marcha, seu câmbio é meio... Ou às vezes no caminho ela fala para você algo que você não poderia ouvir, e aquilo desperta no seu coração algo que não é bom. Ou ela sente liberdade de falar para você coisas que não deveria falar. Querido, anote aí, homem de Deus não anda com mulher sozinho em carro se você for casado. Aprenda a dizer não. É interessante que a Bíblia manda a gente fugir do que, gente? Da aparência do mal. Aí passa a sua vizinha, vê você andando com a mulher sozinha no carro. Você sabe o que acontece? Nossa! Está traindo! A Bíblia manda não só você fugir do mal, mas você fugir da aparência do mal. Se parece ser mal, evite. Tem determinada vizinha que toda vez que eu chego nela, ela começa a fazer fofoca. Evite. Tem determinada situação no trabalho que todas as vezes que eu vou fazer, eu preciso mentir. Evite. Querido, tentação, se você puder, faça força para evitar. É interessante, gente, que a gente vê a história de grandes homens de Deus que caíram pelo pecado.
E a hora que você vai ver a história, você vê que começou com um pequeno deslize. Você vê casos de adultério destrutivos na vida de uma pessoa, aí você vai ver onde começou, foi numa carona que deu, foi num almoço que fizeram juntos. Começa pequeno e depois fica volumoso. Querido, feche a porta enquanto é tempo. Não dê vazão, vigie a sua muralha. Fica de cima olhando e se cair o capacete, deixa ele lá. Não abra mão da vigilância sobre a sua vida. Evite situações de tentação. Tem um outdoor, todas as vezes que eu passo, tem uma mulher lá. Outdoor ele não tem sido apelativo não, né, gente? Tem um outdoor que toda vez que eu passo lá, acontece algo no meu coração. Muda o caminho. Passa na outra rua. Tem uma banca de revista que todas as vezes que eu passo para o trabalho, eu vejo um monte de porcaria lá, e aquilo desperta algo no meu coração. Passa por trás da banca de revista. Tem uma mulher que eu acho bonita demais na sessão do fulano de tal. Não passa na sessão, sai pelos fundos. Querido, evite situações onde você possa ser tentado. Não brinque com a força do pecado. Segunda situação, com relação à tentação, que está lá no versículo 12, aquele que, pois que pensa estar em pé, veja que não caia, é assim: se não for possível evitar a situação que te leva à tentação, e você se ver em uma situação de tentação, prepare-se para fugir. Às vezes não dá para evitar a situação de tentação em si. Quando você viu, você já está nela, sendo tentado. Não encara não, querido. Foge. Tem um negócio interessante que eu quero que vocês gravem aí. Contra o diabo, ou qualquer força dessa natureza, encare de frente, porque você tem autoridade pelo nome de Jesus. Agora, contra a sua autoridade, contra a sua natureza humana, a sua carne, não encara não, querido. Não encare você mesmo, fuja. Não subestime a força da sua natureza, fuja. Paulo, quando vai falar de questão de fugir, não precisam abrir, 1 Coríntios 6,18, ele pede aos coríntios para fugir da impureza. O versículo começa assim, vocês vão lembrar: fugir da impureza. Todo pecado que comete fora do corpo, vamos abrir lá, 1 Coríntios 6,18. 6, verso 18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Foge. Em 1 Timóteo 6,11, ele pede a Timóteo para fugir do amor ao dinheiro. Ele diz para Timóteo assim: foge destas coisas. Em 2 Timóteo 2,22, ele pede para ele fugir das paixões da mocidade. Foge das paixões da mocidade. Querido, se você já está em situação de pecado, prepare-se para dar com o pé. Como é que é a expressão? Dá com o pé o quê? Prepare-se para dar com o pé. Dá no pé. Eu com provérbio. Prepare-se para dar no pé. Em outra expressão, vaza. Foge. Sai fora. Certa vez, querido, um irmão chegou para nós com um filme para a gente assistir. Estava eu, um pastor e ele. E ele chegou com um filme. O título do filme era Garotas Selvagens. Aí o pastor que estava comigo falou assim: esse filme é obsceno. Ele: não, o que é isso? O cara da locadora garantiu que é um suspense e uma história de arrepiar o cabelo. Pode assistir, ele falou que garantiu que não tem nada de obsceno, pornográfico. Colocamos o filme, está nós três assistindo lá. Deu 3 minutos, queridos, de filme. Apareceu uma cena daquelas de arrepiar o cabelo mesmo. Sabe o que o pastor que estava do meu lado fez? Pegou do controle rapidinho e ó, puf. Clicou no parar e clicou no eject. Pegou o DVD, botou na capinha. Vai lá, porque eu não quero que isso aqui fique na minha casa. E troca por outro. Sabe o que é isso? É fugir do desejo
de assistir. Talvez mais tarde, ele sozinho na casa dele, fosse tentado pelo desejo de assistir aquele filme. Parou na hora. Certo cristão conta o testemunho dele uma vez, que tinha uma mulher no serviço dele, mulher bonita, e ele achava ela bonita. E essa mulher se maravilhou com ele. Ele disse que não entendia, porque ele se achava tão feio, mas a mulher encasquetou com ele de tal forma. E quanto mais ele negava, queridos, aí que a mulher queria mesmo. Ele era casado. Ele disse que a mulher vivia chamando ele para almoçar junto. Carona para ir embora, todo dia ela pedia. Deixava recadinho no teclado dele na hora do almoço. Nossa, como você está bonito hoje. Mandava e-mail falando do quanto ela gostava dele, achava ele uma pessoa legal, e ele nunca deu nenhuma liberdade para ela. Eu acho que isso intensificou as investidas dela. E ele sempre, querido, fazendo o que um servo de Deus deve fazer, evitando a tentação. Ele saindo fora. Certo dia está ele indo para o estacionamento. Aí, chegando perto do carro, ele foi e destravou o alarme do carro. Pip, pip. Na hora que ele destravou, a mulher estava passando perto do carro. A hora que ela viu que tinha destravado, sabe o que ela fez? Entrou, sentou no carro e fechou a porta. E ele veio. Ele entrou no carro, fechou a porta atrás dele, e ela falou para ele assim: hoje eu vou te mostrar que não tem nada de mal em você me dar carona. Hoje eu vou para casa no seu carro, você vai vir. Falou desse jeito, gente. E ele se viu naquela situação, ou seja, querido, não já dava mais para fugir da situação de tentação. Ele já estava envolvido nela. Sabe o que ele conta que ele fez? Ele pegou a chave. Você vai embora no meu carro. Toma. Amanhã você traz ele para mim, eu vou embora de ônibus. Saiu do carro e foi em direção ao ponto de ônibus. Aí ele fala que, a hora que ela viu ele caminhando, disse: não, estou brincando. Saiu do carro, não, estou brincando. Devolveu a chave para ele pôde ir embora sozinho. E ele conta que, depois disso, a situação ficou tão complexa que ela nunca mais, ela ficou tão chateada de ele ter feito isso. Nossa, prefere ir embora de a pé do que andar comigo. Ficou tão chateada dele ter feito isso que ela desistiu dele, investiu em outra pessoa. Porque mulher, quando é para ser arma do diabo, é mesmo. Diz que com menos de um ano, teve uma outra pessoa da seção vizinha, ela já tinha se envolvido com outro homem casado, já havia destruído o casamento do rapaz. E ele agradecia a Deus todos os dias, por Deus ter dado força para eles evitar o pecado. E ele disse que era tentado, mas ele conseguia se livrar. Aprenda que todas as vezes que você estiver em situação de pecado, se você já foi envolvido em situação de tentação, prepare-se para fugir. Às vezes você evita um grupo de amigos que fala besteira demais. Só que você está sentado lá, chega um, chega outro. Ou seja, você está enredado pela situação. Mas na hora, querido, que acontecer a primeira palavra indevida, ou história indevida, ou conversa indevida, sabe o que você precisa fazer? Levanta e sai. Foge. Se todas as vezes que você sai da sua casa, vem a vizinha fofocar com você, e de vez em quando você precisa varrer a porta, e você tem que sair lá de fora. Você chega lá de fora, está varrendo a porta, vem a vizinha fofocar, a hora que ela começa a fofocar, fala assim: opa, vamos falar de outra coisa. Esse tipo de conversa eu não gosto muito. Querido, fuja. Aprenda a fugir. Está passando, nosso programa que eu vejo é sempre sadio, mas naquele dia foi ruim. Começou a situação ruim, puf, não assista. Aprenda a fugir. Se não for possível evitar, e você ver em sua situação de tentação, prepare-se para fugir. Se no seu Facebook tem alguém que sempre bota uma foto pornográfica, não tem um negocinho lá de cancelar o amigo? Como é que é? Excluir? Exclui. No negócio de Natal, na virada do ano,
As pessoas do que trabalham comigo foram enviando mensagens via WhatsApp para muitas pessoas. E eu fui uma delas, eram mais de 50 pessoas no grupo. Feliz ano novo, Deus te abençoe e tal. Para espalhar para todo mundo, fizeram isso. Uma vez você está no grupo, toda vez que o grupo coloca alguma coisa, está você lá. E em determinado dia, depois que passou ano novo, estava lá pelo dia 3, dia 4, chega uma mensagem. A hora que eu abro a mensagem, queridos, mas tinha uma foto que automaticamente, eu já fui lá nas opções. A hora que eu vi nas opções, querido, eu era o administrador do grupo. Porque as pessoas foram saindo. E eu fui ficando, porque eu não sabia que tinha que fazer esse negócio de sair. E a hora que eu vi, eu era administrador de um grupo que já estava rodando com pornografia. Vai lá na configuração, sair do grupo. Foge, saia dessas coisas. Se tem determinadas coisas que te botam em situação de pecado, em situação de tentação, foge delas. Se no seu trabalho só conversam besteira e asneira, coloca um fone de ouvido e vai louvar a Deus. Foge, querido. Não se envolva com coisas que podem tentar ao seu coração. Quando Jesus estava no Getsemane, e a Bíblia fala lá em Hebreus capítulo 5, verso 7, que o Senhor Jesus, nos dias de sua carne, depois de haver oferecido, com forte clamor e súplicas a quem o podia livrar da morte, ou seja, Jesus foi tentado a desistir um pouco antes da crucificação. E no Getsemane, Jesus diz assim, se possível, o que ele diz lá, gente? Tira de mim este cálice. Você sabe o que é isso? É a tentação. Jesus estava sendo tentado na sua carne a desistir, porque ele ia sofrer muito. Mas imediatamente ele faz uma coisa interessante. Ele foge da situação de tentação e se envereda para o lado da vontade de Deus. Ele diz assim, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Se possível, tira de mim este cálice. Está sendo tentado na carne. Volta a visão para a vontade de Deus. Não seja do jeito que eu quero, e sim como tu queres. Já pensou se essa frase fosse invertida? Pai, seja feita a tua vontade, mas se possível, tira de mim esse cálice. O que quer dizer? Que ele gostaria muito de cumprir a vontade de Deus, mas se desse, tira mesmo. Tira o cálice de mim, tira o sofrimento de mim. A ordem, querido, mostra a direção da tentação e da fuga. Se possível, tira de mim esse cálice, mas contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. Se você se ver envolvido em tentação, prepare-se para fugir. Fuja. Fuja, querido. Hebreus 5:9 afirma que Jesus foi aperfeiçoado nas coisas que sofreu. Talvez seja difícil e doloroso fugir da tentação, mas creio que o Senhor está nos aperfeiçoando. Querido, prepare-se para se esforçar. O próprio João diz, na vossa luta contra o pecado não tendes resistido até o sangue. Preparem-se para resistir e lutar. Fuja do pecado. Terceira consideração. Nenhuma tentação que vem sobre nós é única. Outros já passaram por ela e já venceram. Se é possível para outros, também pode ser possível para nós. 1 Coríntios 10, verso 6. Não precisam abrir? Vocês estão com ele aberto aí, né? Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós. Verso 11. Essas coisas sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins do século têm chegado. Certa vez um lord inglês ia de uma cidade para outra, tinha que passar por um desfiladeiro muito perigoso. E quando ele chegou na porta desse desfiladeiro, o que dirigia a carruagem viu de um lado um paredão de pedra, viu do outro lado um precipício muito alto e viu um caminho que poderia ser seguido. E ele travou os cavalos, chamou o seu senhor de senhor. Nós não podemos trilhar por esse caminho. Nós vamos cair. Aí diz que o lord inglês desceu da carruagem,
deu uma olhada no espaço, e ele observou no caminho que haviam pequenas marcas de rodas de carruagens. E ele olhou para o motorista dele, não sei se chama para o chofer dele, disse assim: opa, se alguém já passou, nós também conseguiremos passar. Pode botar a carruagem nessa estrada. E é interessante, queridos, a força que isso tem na questão do vencer o pecado. Quando alguém vai num um AA, são alcoólicos anônimos, você sabe o que eles ouvem lá? Experiências de pessoas que já passaram por aquele vício e conseguiram vencer. De drogado também, tem esses pequenos grupos. Não existe coisa que dá mais motivação para vencer o pecado, para passar pela tentação, que é saber que outras pessoas já passaram por essas mesmas lutas, passaram pelas mesmas dificuldades e já venceram. É interessante que muitas vezes a gente desiste diante do caminho, sabendo que outros já tentaram e venceram. Quantas pessoas nós já ouvimos falar que venceram o adultério, que estavam entregues à pornografia e venceram a pornografia, que estavam enredados com a mentira, com a desonestidade, e hoje são homens íntegros. Meus queridos, se pessoas de Deus já tentaram e conseguiram, nós também podemos tentar e podemos conseguir. Não existe tentação, nossa, só eu no mundo que passo por isso. Tem muita gente lutando, e se tem muita gente vencendo, nós podemos ser um desses. Olhem nos exemplos daqueles que já passaram pela estrada e não caíram. Quantos testemunhos nós temos na célula? De pessoas que tinham problema com os pais, foram tratados e hoje vivem bem. Quantos exemplos nós temos na célula de pessoas que se reconheceram como pessoas mentirosas, pediram perdão a Deus, foram tratados e hoje vivem bem. Quantas pessoas você conhece que era extremamente um devasso? Existe isso? Devasto. Um devasso, um promíscuo. E hoje são grandes homens de Deus e valorosos. Queridos, se tem pessoas que conseguiram vencer nessas áreas que você luta, você pode ser um dos vencedores também. Olhe no exemplo daqueles que já venceram. E nós temos, além disso tudo, um exemplo máximo. João 16, 33, diz assim: isto vos digo, para que tenhais paz em mim, Jesus dizendo. Isto vos digo, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições. Mas tende, porque se Jesus foi capaz de vencer as aflições, de vencer as tentações, e você se considera um discípulo de Cristo, e Ele venceu o mundo, é porque você é capaz de vencer o mundo também. Não se engane. Olhe por quem já trilhou a estrada, querido. Olhe pelos caminhos das carruagens. Não pare, desista. Não acha que o seu problema é impossível de ser vencido. Não ande achando que você está entregue ao pecado e aquilo que você passa por tentação é impossível de romper. Jesus deixou o exemplo de que por mais poderosa e forte que seja a tentação, nós podemos ser vitoriosos no final. Você sabe, tem um detalhe com relação às tentações de Jesus no deserto. É que o diabo veio, tentou. E no final das tentações, o que o diabo fez? Foi embora. Se você está sendo tentado pelo diabo, querido, resista, fuja, lute. Porque na hora que eles ficarem envergonhados, ele vai fugir da tua presença. E você vai poder andar em liberdade de vida, sem poder ficar preocupado com essas tentações o tempo todo. Às vezes eu vejo pessoas que passam anos lutando com as mesmas coisas, e tem determinado momento que aquelas lutas que ela tinha simplesmente deixam de ser lutas. Agora ela vive a vida sem pecado tranquilamente. Sabe por quê, querido? É porque o diabo que a atormentava se cansou de atormentar, foi tentar outra pessoa. Resista e lute. Fuja quando necessário. E o diabo vai fugir da sua presença. Quarto e último.
Por mais cercado que você esteja, por mais forte que seja a tentação, há sempre uma forma de sair dela. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, foi o texto que nós começamos a nossa palavra. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais fazer o que, gente? A palavra livramento desse versículo vem de uma raiz grega chamada ekbasis, que quer dizer uma saída de caminho para fora. Essa palavra era usada pelos exércitos quando eles estavam totalmente cercados pelos inimigos e eles viam uma pequena saída, a única saída, o único local por onde eles poderiam passar em segurança. Esse local era conhecido como ekbasis. O que Deus está falando em 1 Coríntios 10, 13, é que todas as vezes que você for tentado, juntamente com a tentação, Ele vai prover para você um ekbasis, um pequeno válvula de escape, um pequeno local onde você pode se referenciar e caminhar seguro. Não se engane, nenhuma tentação foi feita para te levar ao pecado. Junto com a tentação vem o livramento. Toda tentação traz junto o seu ekbasis, que é o local seguro por onde você pode passar. Deus sempre proverá um caminho seguro em meio às tentações. Muitos não o encontram porque estão cercados pelo desejo do pecado e não procuram. Às vezes está tão enredado pela vontade de pecar, pela tentação, que não quer olhar para a válvula de escape, não quer olhar para a saída. Só olham para o desejo de pecar. Aí, querido, não tem mais jeito, você vai pecar sim. Você vai sair do estágio da tentação e vai passar para o estágio do pecado. Olhem para o caminho. Deus não permitirá que você seja cercado sem que haja um livramento para a sua vida. Olhem em volta e fujam por esse caminho. Quando você estiver cercado pelo desejo de pecar, procure o seu ekbasis, querido. Procure o caminho que Deus providenciou para que você fugisse por ele. Certa vez um pastor recebeu um desafio, ele queria muito converter um rapaz, ele recebeu um desafio. O rapaz falou para ele assim: eu vou na sua igreja, mas só se você for num boteco comigo e beber uma talacada de pinga. Ele falou: ah é? Então tá, aceita o desafio. Eu vou com você. Então vamos no boteco primeiro. E eles foram para o boteco, chegou lá, botou 2 doses de pinga. E ele se viu enredado pela situação. E agora, Deus, o que eu faço? E o companheiro dele deu aquela mandada, bateu o copo na mesa. Agora é o senhor, pastor. E agora, queridos? Todas as vezes que nós somos colocados em uma situação de tentação, o Senhor, Deus, promove um ekbasis, sempre tem uma válvula de saída. E ninguém sabe por quê, queridos, mas antes dele beber, o copo se despedaçou, quebrou, e a pinga saiu descendo. Ele virou para o rapaz e disse: eu cumpri a minha parte, só que eu não pude beber. Agora você vai cumprir a sua. Esse rapaz foi pela igreja, se converteu a Jesus, se entregou aos caminhos de Deus. Todas as vezes que você estiver prestes a pecar, sendo tentado pela força do diabo ou pela sua natureza humana, querido, sempre haverá uma válvula de escape. Todas as vezes que você olha para uma mulher, você sente por ela um desejo impuro, querido, antes do desejo impuro, a válvula de escape, procure por ela. Você
todas as vezes que você conversa com determinadas pessoas, aquela pessoa vai falar uma palavra que vai criar algo de pecado no seu coração. Querido, tenha a válvula de escape, procure por ela. Todas as vezes que nós somos tentados, o Senhor promove situações para nos livrar. Todas as vezes. Por isso que quando as pessoas se entregam ao pecado, elas não se entregam porque não tiveram chance de se livrar dele, mas se entregam porque desistiram de lutar. O desejo do coração de Deus para você hoje, querido, é que na hora da tentação, lute. Levante-se e lute. Salmos capítulo 27, verso 11. William Barclay, famoso teólogo do século passado, disse certa vez: nenhum homem precisa cair em nenhuma tentação, já que toda tentação vem sempre acompanhado de uma saída, que nunca é render-se ou regredir, mas o caminho da conquista do poder da graça de nosso Deus. A tentação vem sempre acompanhada de uma saída que nunca é render-se ou regredir, mas um caminho da conquista no poder da graça de nosso Deus. Salmos capítulo 27, verso 11. Vamos ficar de pé. Olha o que Davi diz. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram a crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. E ele diz: espera pelo Senhor. Para você que tem se entregado ao pecado, não tem lutado, não tem achado a válvula de escape, tem se entregue à força destrutiva do pecado, está se autodestruindo pela força do pecado, a mensagem de Deus para a sua vida está no verso 14. Tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Para você que tem se entregue à tentação e pecado, para você que tem deixado essa força destrutiva entrar na sua vida, para você que não tem resistido à força de tentação, quer seja da sua natureza humana, quer seja da força do tentador, querido, espera pelo Senhor nessa noite. Fortifica o teu coração. Eu quero que você coloque diante da presença do Senhor nessa noite as situações da sua vida onde você tem sido colocado em tentação, em que você tem sido derrotado pela força da tentação. Peço para que você coloque essas situações na presença do Senhor. Diga: Senhor, venha me fortificar. Senhor, venha me fortalecer. Senhor, me ajuda a me manter de pé, a enxergar a tua saída, a tua válvula de escape. Querido, não se entregue ao pecado, porque ele vai te destruir. Para você que tem andado afastado dos caminhos do Senhor, porque o pecado tem dominado a sua vida, tem bom ânimo nessa noite. Espera no Senhor e fortifique o teu coração. Curva a sua cabeça e vamos orar. Senhor Jesus, Pai, nós queremos colocar a tua igreja na tua presença nessa noite.